Olá, paz! Olha, hoje está completando um mês que a gente começou o nosso trabalho nesse canal. Quero agradecer muito. Aqui é Sônia Brandão, tá? E a gente está trabalhando em prol da família brasileira. Não só da família brasileira, mas de todas as famílias onde a gente possa alcançar. O tema de hoje é as diferenças entre poder e autoridade. Por que é importante discutir esse assunto? Porque a maioria dos pais exercem poder sobre os seus filhos e não autoridade. Você sabe qual é a diferença? Um pai ou mãe que exerce poder com seus filhos geralmente diz assim: faça isso, menino, senão você vai ver o que eu vou fazer contigo. Isso é exercer poder, tá? Agora, um pai ou mãe que exerce autoridade com seu filho, com a sua criança, com seu adolescente, ele vai inspirar, ele vai tocar de uma maneira indireta. Os pais que têm autoridade, eles não gritam, eles não berram, eles simplesmente inspiram. E o seu filho vai fazer aquilo que é correto, porque ele se sente tocado para fazer aquilo. Não precisa você bater, não precisa você ameaçar, não precisa você fazer nada disso. Simplesmente ele vai se sentir tocado a fazer, ele vai se sentir motivado a realizar tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for melhor para ele e para a família toda. Aí sim, talvez você pode na sua psique imaginar: ainda não entendi, não sei do que você está falando. Muito bem, vou usar um exemplo bem simples. Pensa aí, para quem estudou história, né, no Adolf Hitler. Para quem não conhece a história de Adolf Hitler, ele foi um nazista, ele foi o líder do nazismo e no exercer do seu poder, ele dizimou, ele mandou torturar e dizimar mais de 6 milhões de judeus. Vou falar de novo. Ele mandou torturar, dizimar, exterminar, eliminar mais de 6 milhões de judeus. Um exemplo bem simples sobre o que é você exercer autoridade sobre alguém é Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Existem outros também, existem outros líderes que inspiram as pessoas, mas eu vou ficar com esses dois exemplos que são bem práticos. O Martin Luther King, ele batalhou, né? Ele lutou, ele inspirou as pessoas a buscar os seus direitos, as pessoas negras dos Estados Unidos, a conseguir ter o mesmo espaço, ter os mesmos direitos das pessoas brancas, né? Um outro exemplo também nessa mesma questão é o Nelson Mandela, que ele é um cidadão da África do Sul, ele já faleceu há algum tempo, mas ele lutou contra a segregação racial de uma forma pacífica, de uma forma exercendo a autoridade dele, inspirando as pessoas. No caso do Mahatma Gandhi, ele conseguiu libertar a Índia. A Índia é um país que durante muito tempo foi colonizado e foi governado pelos ingleses. E ele conseguiu libertar o povo indiano do domínio dos ingleses sem derramar uma gota de sangue. Eles exerciam autoridade. No caso do Adolf Hitler, ele exercia poder. E ele pagou um preço por causa desse poder. Ele, ao final ele perdeu a Segunda Guerra Mundial e depois ele deu fim à própria vida. Então, assim, quando a gente traz esses exemplos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade de pai e mãe, né, ou uma pessoa que cuida de criança, de adolescente, a gente pode entender que se eu pai, se eu mãe, exerço o poder e não a autoridade sobre os meus filhos, sobre as minhas crianças, logo, logo, esse relacionamento vai se esfacelar, vai se desmanchar. Porque quando há o exercício do poder, as relações não se sustentam. Enquanto o seu filho é uma criança, tem 5 aninhos, tem 10 aninhos, ainda vai.
Você ainda consegue ameaçá-lo, você grita, você bate, você coloca de castigo, você xinga, seja o que for. Você consegue ainda conduzir, né? Conduzir de uma forma bem grotesca, bem autoritária, mas você consegue ainda comandar essas pessoas. A partir do momento que a sua criança se torna um adolescente, aí sim. Aí esse exercício do poder vai continuar acontecendo, mas sabe o que acontece? Uma situação curiosa, não é você pai, não é você mãe que vai exercer poder com o seu adolescente, com o seu jovem. Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. E o seu adolescente ou o seu jovem vai dominar você. Ele vai exercer poder contra você. Lembra daquela velha história? Tudo que você fizer ou falar será usado contra você. Todo o poder que você exerceu com seus filhos enquanto eles eram crianças vai se voltar contra você quando eles forem adolescentes, quando eles forem adultos. E aí? A escolha é sua. Prefira ser um pai que exerce autoridade, não um pai autoritário. Porque um pai autoritário e um pai poderoso é a mesma coisa. É um pai Adolf Hitler. E o final do pai Adolf Hitler não é nada legal. Não vai ser nada agradável. Agora, se você é um pai responsável, se você é uma mãe responsável, você vai exercer autoridade com as suas crianças. E você vai colher excelentes frutos. Você vai ter ótimos resultados com isso. Pense nisso. Pessoal, eu tô passando rapidinho aqui esse vídeo para que se inscrevam, curtam